Bom dia, queridos amigos. Quem for chegando pode ir confirmando se está escutando direitinho, se a transmissão está funcionando bem. E em mais um minutinho nós já começaremos nosso estudo dessa manhã de domingo. Maravilha, obrigada, Walter. Então, queridos amigos, meu nome é Larissa Chaves. É uma alegria estar aqui com vocês, a convite do Wagner, para essa manhã de domingo, conversar um pouquinho sobre Maria de Nazaré. E eu convido a todos nesse momento que estão aqui conosco, aos que estão chegando. Eu gostaria de ler a letra de uma música muito linda de Tim Vanessa, para que a gente possa fazer a nossa prece de abertura. Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo o amor que me cabe. És amiga da verdade, sob aparição serena, concebente virgindade, na cidade nazarena. O teu corpo é diamante, de longeva evolução. Nele gerarás o teu filho, divindade dimanante. Boa nova. Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum. Ó Jerusalém, exultai também pelo fruto de Maria. Boa nova. O Senhor luz dará a luz. Achaste graça diante de Deus. O teu nome é no céu. Não rejeitarei a taça, bom amigo Gabriel. E assim, queridos amigos, vamos então fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão querido de caminhada. E especialmente, vamos elevar os nossos pensamentos, conectar os nossos sentimentos a Maria, Mãe de todos nós. Que aquela presença amorosa e maternal de há 2000 anos atrás possa ser sentida nesse instante por cada um de nós que aqui nos encontramos. Que possamos sentir as nossas dores, preocupações, ansiedades, sendo neste instante dissolvidas pela amorosidade, pelo acolhimento desse ser abnegado, desse diamante já há tanto tempo lapidado. E que esse amor que acolheu Jesus, que acolheu os esquecidos do Calvário na sua singela casinha, e que ainda hoje acolhe os esquecidos, os ultrajados, possa nos acolher
nessa manhã. Em quaisquer que sejam as nossas aflições, não importa o tamanho ou a intensidade. Acolhe-nos, Maria, guia-nos por veredas mais tranquilas, envolve-nos no teu manto de amor, por amor a Jesus, teu Filho dileto. Seja conosco hoje e sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos amigos, bom dia a todos que estão aqui conosco. Eu estou aqui com os comentários abertos. Vamos chegando, compartilhando, para que todos os amigos do Grupo Espírita Maria de Nazaré possam nos acompanhar. Minha mãezinha está aqui também acompanhando. E nós vamos utilizar como base para essas reflexões 3 obras: o Novo Testamento, o Evangelho. Nós vamos utilizar também o último capítulo desse livro magistral, Boa Nova, de Humberto de Campos, pela mediunidade do querido Chico. E também vamos usar esse livro, que na verdade é como se fosse um compêndio, é um livro muito interessante, Maria, Mãe de Jesus. Porque aqui a gente encontra o Edson Carneiro, ele coordenou essa obra e ele reuniu informações do Boa Nova, do Memórias de um Suicida, de outras obras também de Humberto de Campos, poemas. Ele reuniu tudo aqui para que a gente tenha um livro em homenagem a esse espírito grandioso. Existem muitas coisas que nós podemos refletir sobre Maria de Nazaré. No meu caso, todas as vezes que eu leio as passagens do Evangelho que falam sobre Maria, todas as vezes que eu releio esse último capítulo do livro Boa Nova, ou que eu escuto a música que eu recitei no início, que quem nunca escutou, eu peço que quando terminar essa live, coloque lá no YouTube Ave, Tim e Vanessa, porque é uma música belíssima, na voz deles ainda mais. Eu sempre sou fisgada por um aspecto em específico desse espírito grandioso. Porque nós não estamos falando, quando nos referimos a Maria de Nazaré, de um espírito que foi criado pronto para aquela experiência de entrega, para aquela experiência máxima de abnegação. Nós estamos falando, como diz o trecho da música, de um diamante que foi lapidado ao longo dos séculos e séculos, para que quando estivesse já firme, vibrante, pronto para uma tarefa tão grandiosa, pudesse vir à Terra em missão, junto a um espírito purificado, junto àquele que coordena todo o processo evolutivo transicional da Terra. Então, não estamos falando de alguém que fez o que fez de improviso, mas de alguém, de um ser, que assim como nós agora caminhamos a pássaros trôpegos, exercitando a maternidade, a paternidade, exercitando o amor, ainda de uma maneira tão imatura como é a nossa, o amor ainda tão possessivo, o amor que ainda espera algo em troca, o amor que quer ainda controlar a trajetória do outro, dia chegará em que toda a ganga que nos envolve hoje, porque nós também somos potencialmente um diamante, e através das existências, cada um de nós está sendo burilado, talhado através das experiências educativas, das dores, das oportunidades de recomeço, para que as potências
existentes em nós, no diamante bruto que ainda somos, possam brilhar e espargir um dia toda a luz que há potencialmente em nós, cuja fonte é Deus. Então, nós não temos notícias, eu pelo menos não tenho notícia, de como foi essa trajetória de Maria, de onde que ela fez essa trajetória, qual foi o planeta que Maria passou pelos passos que agora nós passamos. Mas o que eu posso afirmar é que um ser que dá os testemunhos que ela deu já passou há algum tempo pelos exercícios que agora nós penamos em passar. E é por isso que, diante do seu exemplo, nós, enquanto mães da terra, nos sentimos às vezes tão pequenininhas, tão imperfeitas. Nós imaginamos aquele vulto amoroso, aquele coração gigantesco, e nós nos damos conta de como o nosso amor é ainda tão egoísta, de como nós queremos ainda que aquelas criaturas que nos foram confiadas sejam reflexos nossos, quando em verdade a tarefa que Deus nos confiou é de ajudar esses seres a trilhar o próprio caminho, rumo à própria evolução e ao próprio progresso. A tarefa que Deus nos confiou é de ofertar amor e limites, ajudar esses seres a criar raízes profundas que os ajudem a sentir a estabilidade necessária na personalidade, na autoestima, na autoconfiança, para mais tarde alçar voos com as asas que os ajudaremos a desenvolver. Não poderemos cortar as suas asas, mas precisamos também ofertar a segurança das raízes. E Maria, mesmo diante de um ser purificado, que não é o caso dos nossos filhos, digo pelo menos daqueles filhos que conheço, a maior parte dos espíritos que passam aqui pela Terra estão em intensos processos de aprendizado e de purificação. E quando Maria recebe essa tarefa e aceita essa tarefa, em nenhum momento ela sai do lugar de mãe para dizer, por exemplo, assim: ah, eu estou recebendo um ser maior que eu estou recebendo um espírito purificado, então eu não vou ficar no meu lugar de mãe, eu vou deixar ele coordenar tudo. Não são essas inquietações que às vezes visitam as mães da terra, quando, por exemplo, ouvem falar da chegada de uma nova geração, da chegada de espíritos mais amadurecidos, de outros orbes, que vêm ajudar o processo de transição da Terra. E não acontece com muitas mães, muitas inclusive já conversaram comigo sobre isso. Nossa, ai, meu filho é tão evoluído, meu filho fala umas coisas, acho que ele não é daqui, acho que ele é dessa nova geração. E sabe o que eu percebo nesses casos? Eu percebo uma tentação dessas mães, desses pais, desses educadores, de sair do lugar do educador, do lugar de mãe, do lugar de pai, para deixar livre que aquelas criaturas que parecem já tão avançadas façam as suas escolhas, decidam os seus caminhos. Só que quando nós recebemos a tarefa de vir como pai e como mãe, precisamos cumprir a tarefa de exercer a paternidade e a maternidade. Porque se necessitássemos da experiência de filhos dessas criaturas, sejam eles espíritos mais avançados ou não, mas se o aprendizado desse momento fosse ser filhos, nós viríamos como filhos. É importante respeitar a ordem das coisas
E quanto mais evoluído o espírito, nas duas asas, na moral e na intelectual, quanto mais evoluído, mais purificado, maior a capacidade de respeitar a ordem das coisas. E por isso, quando nós presenciamos a vinda de um Cristo à Terra, ele escolheu vir com um pai e com uma mãe. Porque mesmo sendo filho de Deus enviado em missão, ele veio através de um pai e de uma mãe. Ele não se furtou a essa experiência, ele poderia se materializar e pronto. E não termos sequer referência de paternidade ou de maternidade. Poderia simplesmente aparecer andando por aí e deixar todos os ensinamentos que deixou. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Sobre o fato de um ser que não precisaria passar pela infância ter passado? De não ter precisado trabalhar na carpintaria com seu pai José, ter passado por essa experiência? Quando era criança, nos relata no livro aqui Boa Nova, e também está essa informação no Evangelho, Maria percebendo, aquele coração de mãe, né? Percebendo, nossa, a inteligência, como ele sabia das leis, das letras, de tudo aquilo que os entendidos, os doutores da lei falavam nas sinagogas, ela deu aquela tentada assim, né? Será que o meu filho já não consegue ser iniciado? Já não consegue ter um mestre para orientá-lo e aproveitar todo esse potencial? Porque já que eu percebo que ele tem uma tarefa, então é bom que ele esteja bem preparado para essa tarefa. E Jesus, criança, vai advertir a mãe, vai advertir a Maria. Não tenho dado testemunho suficiente da minha ligação com o meu pai? E ele escolhe ficar na carpintaria com seu pai José. E encontraremos, inclusive, mais tarde, aqueles que queriam ofender, que queriam muitas vezes falar com desprezo dos seguidores do caminho, dos discípulos do Cristo, falavam coisas do tipo: ah, vocês seguem um carpinteiro. Falavam de forma pejorativa, como se o fato de ser carpinteiro fosse uma ofensa. Tudo isso é lição para cada um de nós. Só que essa história não começa na carpintaria, mas começa também na simplicidade. Quando, para vir à Terra, aquele espírito grandioso que poderia ter escolhido qualquer lugar, escolhe aquele casal da linhagem de Davi, porque tinha um protocolo a ser cumprido já anunciado pelos profetas do povo hebreu. E aquela jovem simples, aquela mulher que naquela cultura não tinha um lugar assim tão fácil, ainda hoje o lugar da mulher passa por desafios, mas naquele momento, naquela cultura, os desafios eram ainda maiores. E quando ela recebe a visita do anjo Gabriel, anunciando que ela havia sido escolhida, ou melhor, é como se ali ele relembrasse aquele combinado, aquele acordo de outrora, que estava nos escaninhos da sua alma, por mais que ela não lembrasse talvez claramente naquele momento, mas estava nos arquivos, nas entranhas do seu psiquismo e dos seus sentimentos. Mas aquilo não era uma situação tão fácil para aquele espírito, porque ela era muito jovem. As mulheres se casavam muito jovens. Alguns dizem que ela teria 15, outros 16 anos. E José, com quem ela estava prometida em casamento, e é importante dizer que durante o noivado, que costumava se estender mais ou menos por um ano, já nos preparativos do casamento,
o homem, se tivesse algum motivo para duvidar da virgindade, da pureza daquela escolhida, daquela prometida, ele poderia abandoná-la. Já dar ali uma carta de despedida, uma carta de divórcio, mesmo no noivado. E como seria a imagem? Como essa mulher seria vista naquela cultura? Assim como após o casamento, também, às vezes até por motivos fortuitos, por não gostar da comida, desde não gostar do que a mulher fazia, de como ela se arrumava, da comida dela, da própria mulher, até mesmo coisas mais sérias que passavam ali pelo adultério, o homem tinha o direito de dar essa carta de divórcio. A mulher não tinha direito de carta de divórcio, não, tá? Era um direito do homem. É como se a mulher passasse a ser uma propriedade dele, um compromisso com aquela família, com aquele patriarca de onde ela vinha. E se acontecesse alguma coisa que fosse considerado motivo, então ela era demitida, devolvida. Então imagina o que pode ter passado na cabeça daquela jovem. Nossa, imagina só, como que eu vou explicar isso para José, gente? Como que eu vou explicar que um ser virá através de mim e que apesar desse ser vir atrás de mim, eu sou virgem, eu sou pura ainda. E apesar desses receios e dessas ansiedades, ela coloca a vontade de Deus acima das preocupações e dos receios dela mesma. Ela coloca os desígnios de Deus à frente da sua vontade. Faça-se na serva, faça-se na escrava a vontade do Senhor. E então o anjo há de aparecer a José, porque em verdade ele estava ali pensando olha, tô acreditando nessa história aí, né? Essa conversa tá muito enrolada aí essa conversa, né? E o anjo Gabriel aparece para dizer, olha, não abandone Maria, não faça isso. Fui eu que fui lá convidar ela. Você não lembra? Porque alguns lembram melhor, né? O compromisso, outros ficam meio distraídos. E quando nós somos feridos, melindrados, como quando temos alguma sensação de desvantagem, de que estamos ficando para trás, de que alguém está nos enganando, aí fica mais fácil ainda de nos desconectarmos do que programamos. E então José corria o risco de despedir Maria. E o anjo Gabriel intervém. Fala, calma aí, meu filho, vamos conversar aqui, que você está no compromisso também. Compromisso não é só dela. O compromisso é de vocês, é do grupo. Não é qualquer um que vem aí, não. Calma, confia. Então, olha que interessante. O coração de Maria, de imediato, entrega. De imediato, agradece. De imediato, confia. O de José deu um passinho para trás, mas depois deu outro para frente. Cogitou, mas depois respeitou. E quando Jesus vem à Terra, eu gosto sempre de lembrar, o nosso Natal, hoje em dia, parece tão distante da real comemoração daquele nascimento. Porque, gente, para pensar como Jesus podia ter escolhido qualquer lugar. Qualquer lugar. E ele escolhe vir na simplicidade. Tem mensagem mais clara do que essa? Ele escolhe vir na simplicidade. Ele escolhe viver na simplicidade. E Maria em nenhum momento, porque ela poderia falar assim, gente, peraí, né? Eu tô aqui me dispondo a receber um Messias, um ser grandioso. Misericórdia peço, Senhor. Me dá um confortozinho, eu tô recebendo teu filho. E na hora extrema desse nascimento, eu não vou ter sequer um conforto. Sequer uma casa que abra, uma hospedaria que abra suas portas para nos receber.
e não recebe. E ela não reclama. Então, o que mais me chama a atenção para o meu próprio estudo, para o meu próprio aprendizado, quando eu vou estudando esse passo a passo, essas experiências, pelo menos essas que nós temos notícias, porque com certeza foram muito mais experiências. Um livro reunindo alguns evangelhos é muito pouco para nos falar do dia a dia, das experiências cotidianas, da convivência, dos desafios diários, dos ensinamentos diários, dos testemunhos. Mas do pouco que nós temos notícias, o que a gente já sabe? Que o tempo inteiro não houve privilégio. Não houve privilégio. Aquela mulher recebe no seu ventre Jesus. E mesmo assim, não há privilégio de qualquer ordem. Ela sente as dores do parto na simplicidade de uma manjedoura, tendo como testemunhas os animais, a noite estrelada, como auxiliar o seu esposo José. Precisa atravessar aquelas estradas calorentas. Vocês já pararam para imaginar Maria grávida, em cima de um burrinho, de um jumento, do que quer que fosse, indo com José naquela caravana que se dirigia para o censo? E já com a gravidez avançada? Quem aqui já esteve grávida? A minha gravidez, pelo menos, foi muito complicada. Só de imaginar essa cena já me dá vontade de desmaiar. E ela precisou passar por tudo isso. E depois percebeu seu filho como uma criança diferente. No livro Boa Nova, Humberto de Campos traz um cenário incrível desse cotidiano com Jesus, de como ela surpreendia Jesus conversando, orientando, ensinando aos mais simples desde muito cedo. Como o comportamento infantil dele, tão diferente da maioria, atraía os olhares, atraía a curiosidade. E imagine que Maria foi testemunha desde cedo desse dia a dia com Jesus. Imagina aquele coração materno, amoroso, testificando no cotidiano a grandiosidade daquele filho. Porque se a gente já baba com o filho fazendo quase nada, imagina o que Jesus como criança fazia. Se uma criança que abriga em si um espírito impuro, imperfeito, já nos traz tanta pureza, já nos traz tantos sorrisos, tantas alegrias. O que traria àqueles que ali conviviam a real pureza misturada aos sorrisos infantis? E Maria observava tudo isso, convivia com tudo isso dia a dia. Percebia as pessoas de Nazaré que desfrutavam daquela convivência alegrar-se, rir-se das atitudes, das palavras, dos ensinos de Jesus. Acompanhou o trabalho dele, a honra dele ao Pai. Por mais que ele fosse filho de Deus, ele soube honrar o lugar da paternidade de José, o ofício do pai. E Maria observou tudo isso. Observou a proximidade, a afetividade entre Jesus e o seu primo João Batista, a conversa entre os dois, que ela e a mãe de João Batista, sua prima Isabel, não compreendiam. Achavam graça os planos arquitetados por eles, que pareciam planos de criança, mas que falavam do futuro. Agora imaginem que quando Jesus começa o ministério, que quando vai correndo de boca em boca a informação de que talvez o Messias houvesse realmente chegado, aqueles feitos, a começar pelas bodas de Caná da Galileia, quando é a própria Maria quem dá o start de toda a tarefa
Mesmo Jesus dizendo: mulher, não é chegada a minha hora. E ela se dirige àqueles tarefeiros do casamento: façam tudo o que ele vos disser. E até hoje é como se ela nos repetisse: faça tudo o que ele vos disser. Agora imaginem que diante de tudo isso que ela testemunhou, quando ela começa a perceber, mesmo em Nazaré, aquelas pessoas mais próximas, aqueles vizinhos, as pessoas da aldeia, que o viram pequenininho, que o viram crescer. E essas pessoas, quando Jesus chega a Nazaré, aqueles que poderiam ser os mais calorosos, que tivessem os maiores testemunhos, os maiores exemplos, e esses mesmos não reconhecem, ou pelo menos a maior parte destes, não reconhecem em Jesus o Messias enviado, já anunciado. Será, meus amigos, que já paramos para imaginar o que se passava na cabeça daquela mãe? Daquela que não tinha dúvida alguma sobre quem era o seu filho? Daquela que viu o dia a dia e de repente começar a perceber o seu filho rejeitado por quem mais o conhecia aparentemente? Talvez ela quisesse dizer assim: vocês não viram tudo que eu vi? Não eram vocês que riam dele? Que se alegravam com a sua presença? Que viram a sua simplicidade? O auxílio caritativo dele aos mais simples cotidianamente? O que aguardam dele? Se não se convencem com os exemplos cotidianos? Se não se convencem com as curas? Se não se convencem com a palavra edificada? O que mais esperam dele? O que mais esperam do meu filho? E talvez naquele momento, coração de mãe que sempre sente o que passa ao filho, e que por mais que não lembrasse exatamente o que aconteceria a seguir, já tinha no seu íntimo as sensações do que os esperava. Então vieram os dias de glória, em que Jesus, mesmo não sendo reconhecido em Nazaré, no seu berço, na cidade de sua mãe, mas seria reconhecido em outras paragens, reuniria multidões, aflitos, enfermos, curiosos, para escutá-lo. E certamente chegaria aos ouvidos de Maria, morando na sua casinha simples, provavelmente já sem a presença de José. Eu fico imaginando que chegaria aos ouvidos dela: olha, Jesus agora está em tal cidade. Olha, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Havia um cego e ele curou, havia um paralítico e ele levantou. Havia uma mulher hemorroíça e ele estancou o sangue, sem que nada fizesse, porque dele desprenderam-se virtudes. E aquele coração de mãe devia exultar: meu filho dileto, filho de Deus. E ela devia lembrar várias vezes, devia passar pela sua mente a visita do anjo Gabriel. E possivelmente ela devia dirigir-se a Deus, a Yahvé e ao próprio Gabriel, dizendo: protege, Senhor, o meu filho. Guia-o por veredas mais tranquilas. Poupa-o do sofrimento, da ingratidão, das injúrias. Porque todos aqueles que estão muito à frente do seu tempo, Senhor, são incompreendidos. E o meu filho certamente não é deste mundo. Possivelmente eu fico imaginando que quando Jesus visitasse Maria, ou quando Maria fosse ao encontro de Jesus, naqueles 3 anos centrais do seu ministério, eu fico imaginando os conselhos amorosos de Maria para ele. Você está se alimentando bem, meu filho? Você tem dormido? Como você consegue
tantos dias de dedicação, de entrega. Se cuida, meu filho. Porque coração de mãe, gente, é sempre coração de mãe. E à medida que nós nos purificamos, o que sai de nós é a ganga das imperfeições, das dificuldades, dos conflitos, das negatividades. Mas a pureza de intenções, a preocupação sincera, o amor abnegado, isso nunca nos abandona. Então, certamente, ao observar a trajetória, o messianato do seu filho, por maior que fosse a sua entrega, havia também a preocupação, o desejo de proteger, de resguardar, de aliviar. Passados então aqueles 3 anos, já tantas pessoas sabiam do seu filho. Talvez alguns curiosos a procurassem. É você, Maria, a mãe de Jesus? Olha, o seu filho fez coisas grandiosas. Que orgulho você deve ter daquela criatura divina. Que palavras ele entoou no hino das bem-aventuranças. Talvez alguém tivesse tido cuidado de relatar a Maria sobre as bem-aventuranças entoadas por Jesus. E talvez ela tenha se emocionado diante de todas elas. E sentindo a profundidade daquelas palavras em seu coração. Só que chegariam os dias em que o céu se apresentaria com poucas estrelas, em que talvez um dia ela acordasse com o peito apertado, sem saber ao certo porquê. Era Páscoa, já corria o burburinho de que Jesus não estava assim tão bem aceito, tão bem quisto, de que denúncias haviam sido feitas dos sacerdotes, dos fariseus a Roma, e de que talvez a qualquer momento Jesus pudesse ser preso. E como era de costume na Páscoa, todos dirigiam-se a Jerusalém para os rituais daquele momento, rememorando aquela peregrinação, a libertação do Egito, da escravidão, rememorando aquele pão amargo, rememorando o sacrifício do cordeiro que convivia com a família, para que então, após ter ali um laço de ternura envolvendo a família, fosse sacrificado. Para perceber que sacrifício é experiência desafiadora. É a dor que visita o homem antes da libertação. E tudo isso talvez fosse um certo presságio no coração de Maria. Piedade, Senhor. Piedade para o meu filho, que nada fez, que é puro, que é justo, que é bom. E então, a traição de Judas tem lugar. Aquele mesmo que ela sabia ser um seguidor do seu filho. E possivelmente Maria terá chorado por saber que Judas também tinha uma mãe. E logo em seguida o seu filho é preso. Ela deve ter acompanhado todos aqueles acontecimentos, o julgamento, a fúria das pessoas que preferiram, mesmo reconhecendo muitos deles, a grandiosidade de Jesus, preferiram naquele fenômeno psicológico de massa libertar Barrabás ao invés de Jesus. E como Maria poderia acreditar no que ela estava vendo? Como os seus olhos poderiam acreditar naquilo que viam? Naquilo que o seu coração sentia? Logo mais, viriam as cenas do Calvário. A visão do seu filho carregando trôpego aquela cruz, que diz Amélia Rodrigues devia ter aproximadamente 70 quilos. E ela que desejaria carregar por ele,
ser crucificada por ele. Se resigna à vontade de Deus, mais uma vez. E o seu filho, que olhava a multidão e enxergava ali tantas pessoas por ele curadas, tantas pessoas que haviam acompanhado seus discursos, aplaudido, dias antes, na sua chegada a Jerusalém, haviam se regozijado com a sua entrada pela cidade. E agora, o que lhe restava? Uma coroa de espinhos? A risada irônica daqueles que o acompanhavam e o silêncio daqueles que o conheciam. Mas certamente que diante da insensatez humana havia um coração que ele sabia estar ali conectado ao dele e que o sustentava diante da experiência amarga do cálice de vinagre que ele necessitava sorver. Seus olhares devem ter se encontrado muitas vezes. E nas horas da dor, quem abrirá a mão de um olhar de mãe para sustentar, para dizer: eu estou aqui, meu filho, aconteça o que acontecer. E sustentando Maria diante daquela dor, haviam outras mulheres, Joana de Cusa, Maria de Magdala, certamente outras mulheres que fazem parte do Evangelho também estavam lá. Imagino-se Marta e Maria, irmãs de Lázaro, porque naquele momento, aqueles dias reuniam, concentravam muitos judeus de diferentes partes naquela cidade. Então, muitos corações que estão narrados no Evangelho ali estavam. Alguns fugiram ao testemunho. Possivelmente Maria devia olhar: onde estão os discípulos do meu filho? Porque eu só vejo João tão jovem e é o único que está aqui. Onde está Simão Pedro, que parecia tão fiel e resignado, que parecia aquela pedra firme, e eu agora não o vejo? Mas sem tirar os olhos do seu filho, ela caminhou sustentada por outros corações amorosos, até o momento final do Calvário. E quando talvez ela sentisse que ia cair, que não tinha condições de ver aquela cena até o final, quando talvez ela suplicasse com os olhos a Jesus: me diz alguma coisa, meu filho, porque eu ainda não compreendo essa dor. Que necessidade é essa desse sacrifício de um ser, de um cordeiro já purificado? E talvez tenha sido nesse momento que Jesus, naquele instante ímpar, em que poderia olhar só para o seu sofrimento e para as suas dores, escolhe sustentar a sua mãe. Olha então para aquele jovenzinho, para aquele coração amoroso, para aquele que havia compreendido perfeitamente a mensagem e diz: mãe, eis aqui o teu filho. Filho, eis aqui a tua mãe. A misericórdia, o lugar de filho que honra a mãe até o final. Que ao invés de se preocupar com as suas dores, é capaz de enxergar a dor do outro. Porque só um coração de mãe sabe ou imagina a dor que deva ter sido vislumbrar o seu filho estendido numa cruz. Não há purificação espiritual que remova essa dor. Não guardemos a ilusão de que os seres puros não se compadecem, não sentem. Eles não são robôs. A diferença entre eles e nós, entre a dor deles
E a nossa é o que fazem com essa dor. Porque talvez eu, no lugar de Maria, me revoltasse, bradasse contra Deus, enlouquecesse. Mas o coração amadurecido, missionário daquela mulher abnegada, consegue repetir no momento da cruz o que disse no momento da visita de Gabriel. Faça-se na serva, faça-se na escrava, à vontade do Senhor. Como a nos dizer, está doendo muito. Eu não estou compreendendo nada, eu não alcanço o porquê, qual a necessidade, por que o meu filho? Mas eu aceito. Eu me resigno. Que seja feita a tua vontade, Senhor. E algum dia eu terei condições de compreender. E após aqueles momentos em que talvez ela tenha ficado ainda muitas horas olhando aquela cena sem acreditar, enquanto João talvez lhe dissesse: vamos, minha mãe, já chega. Os céus se escureceram, a chuva, os trovões, a noite escura se fez presente como se os céus dissessem: ai de nós, que não compreendemos nada. Perdoa-lhes, meu Pai, eles não sabem o que fazem. E então, depois de um tempo vivenciando aquela dor, depois de alguns dias, chega a notícia feliz: Jesus voltara. E quando Maria de Magdala anuncia que o corpo dele não estava lá, de que ela havia visto alguém que parecia um jardineiro e que depois era o próprio mestre, certamente que Tomé duvidou, certamente que mesmo os outros discípulos que nada disseram tenham duvidado internamente. Mas Maria, com certeza, acreditou. Desde o primeiro instante. Porque ela guardava a certeza de que o seu filho estava vivo. A certeza de que uma história tão bonita não poderia terminar daquela forma. A esperança de que a boa nova chegaria. E a boa nova chegou. Não há calvário que não anuncie a chegada de um novo dia. Não há nuvem escura e tempestade que possam esconder a chegada do amanhecer, de um arco-íris de esperança. Não há dor e sofrimento que perdurem para sempre. Não há injustiça que tenha lugar no reino dos céus. E agora ela compreendia vários dos ensinamentos trazidos por Jesus que antes não havia alcançado. De que era exatamente o martírio e o sacrifício que dariam o tom de verdade à sua chegada novamente, ao seu retorno, à sua ressurreição. Então o seu coração deve ter sentido um alívio gigantesco, porque tudo o que aquele coração queria era ter a certeza de que o seu filho estava bem. Ter a certeza de que onde quer que ele estivesse, estava bem guardado por Deus. A trajetória de Maria, a partir desse momento, muda de configuração. Daquela que observava, rezava e protegia de longe o seu filho, ela começa agora a ressignificar a própria trajetória e a própria existência. João vai conseguir organizar uma casinha singela para ela. E as pessoas vão ter notícias de que a mãe de Jesus morava ali. E começarão a procurá-la, a bater à sua porta, doentes, aflitos, desesperados, curiosos. E ela receberá a todos, redirecionando aquele amor de mãe àqueles que eram filhos diletos do seu próprio filho. E então ficará conhecida como a mãe de todos,
por ser capaz de abrigar em seu coração a todos, sem exceção. E um desses corações que Maria há de abrigar em sua alma está muito bem representado num poema escrito por Maria Dolores através da mediunidade de Chico Xavier. E eu peço permissão, caminhando para o final da nossa fala, para ler esse poema de Maria Dolores. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo? Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé? Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado? Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe? Não me venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira? Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, clamou-me um monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso, abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz,
perguntou: Quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Sendo assim, queridos amigos, nós apenas agradecemos humildemente a esse coração que nos sorri com tanto amor constantemente, solicitando a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que olhe por cada um de nós enquanto carregamos a nossa própria cruz. Que assim seja, e graças a Deus. Bênçãos e paz a todos os corações. Muito obrigada pela presença de todos.